Irmãos e amigos do YouTube, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. No vídeo de hoje, iremos tratar a respeito de um tema de extrema importância para os dias em que nós estamos vivendo e principalmente diante das reflexões mais adversas que têm surgido dentro do contexto religioso. Hoje trataremos do seguinte tema: todos os caminhos levam a Deus? A famosa teoria da pirâmide, ou a teoria da montanha, como é conhecida, demonstra em sua imagem ilustrativa uma montanha onde várias pessoas sobem em direção ao topo da montanha. Umas sobem em linhas diretas, outras de formas curvadas e assim sucessivamente. Mas todas elas, independente da forma com que sobem a montanha, independente disso, chegam ao seu topo. O topo da montanha, na imagem ilustrativa, representa Deus. E a forma com que sobem a montanha representa as posições mais adversas propostas pelas religiões. Ou seja, a teoria da montanha, a proposta é a seguinte: todos os caminhos levam ao topo, ou seja, todos os caminhos levam a Deus. Independente se você sobe em linha reta, de forma curvada, seguindo caminhos mais difíceis ou mais fáceis, o certo é que chegará ao topo, chegará em cima aonde está Deus. É sobre isso que nós vamos falar nesse rápido vídeo e vale ressaltar aqui na parte introdutória: esse vídeo ele vai ser construído, ele vai ser gravado e todo o argumento aqui prestado será do ponto de vista cristão. Então, se você é cristão, vale a pena você refletir o que a Bíblia diz com respeito a esse assunto. E se você não é cristão, seja muito bem-vindo a esse vídeo, para que você possa também acompanhar uma exposição cristã a partir de uma perspectiva cristã com relação a essa temática. Então vamos lá. Para darmos início a esse assunto tão importante, eu quero iniciar dizendo que a visão cristã, ela parte daquilo que está no texto sagrado, precisamente dentro das páginas do Novo Testamento. Sendo assim, dentro da fé cristã, a partir dos escritos que chegaram até nós, nós temos um princípio, que é um princípio básico e que, na verdade, é o princípio mais básico e mais fundamental da fé cristã. É o princípio que sobre ele está fundamentado toda a crença da cristandade. E vale ressaltar que sem esse princípio, o cristianismo ele pode ser qualquer coisa de menos cristianismo. Então, esse é um princípio básico, áureo e fundamental da fé cristã. Que princípio é esse? O princípio é o seguinte: Cristo é o único caminho de salvação. Não é que Cristo é um caminho ou um dos caminhos. Cristo é o único caminho de salvação. Esse é um dos princípios elementares da fé cristã. Então, para responder essa temática, todos os caminhos levam a Deus, dentro da perspectiva cristã, isso é uma afirmativa totalmente errônea dentro daquilo que é proposto no cristianismo, a partir dos escritos sagrados do cristianismo, que é o Antigo e Novo Testamento, mas principalmente o Novo Testamento. Essa afirmativa de que todo caminho leva a Deus, ela está totalmente equivocada e é, na verdade, uma afirmativa errônea e enganadora. O cristianismo, ele é muito claro, ele é muito preciso e ele é muito objetivo ao afirmar categoricamente que Cristo é o único caminho pelo qual o homem possa ser salvo. Vamos lá, alguns textos básicos aí para nós fortalecermos esse princípio em nossa mente. Vamos lá. João, Evangelho de João, capítulo 14 e o versículo de número 6. Diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Note que Jesus diz: eu sou o caminho, no singular, com um artigo definido, o
caminho. Ele é o caminho e não existe outros caminhos. Ele não é um dos caminhos, mas ele é o definitivo, o caminho. E se não for por ele, ninguém chega a Deus. Esse é um princípio extremamente elementar do cristianismo. Vejamos aí mais um texto áureo para isso, que é João, o Evangelho de João, capítulo de número 10. Vejamos dois versículos, versículo 1 e o versículo 9. Vamos lá, versículo 1 diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Ou seja, aquele que não passa pela porta, no singular, a porta que é única, que passa por outra parte, é ladrão e salteador. Veja o versículo 9 que diz agora: eu sou a porta. Dois pontos. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Mais uma vez, Jesus está afirmando que ele é a porta. Ele não é uma das portas, mas ele é, no singular, artigo definido. Ele é a porta. E quem não entra por ele é ladrão e salteador. Mas quem entra por ele vai alcançar a vida eterna. Entrará, achará pastagem. Então, veja esses dois versículos do Evangelho de João, que são muito categóricos ao afirmar que Jesus é o único caminho, a única porta em que o homem pode alcançar a vida eterna. Vejamos ainda Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 e o versículo de número 9. Vamos ver essa fala do apóstolo Paulo. Romanos 10 e versículo 9. Veja o que está escrito aqui. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Veja que a salvação está condicionada à confissão da pessoa de Cristo. Se você crer no coração e confessar com a boca esse Jesus, então você será salvo. Vejamos também Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo 10 a 12. Vejamos outra passagem que é extremamente categórica na sua afirmação quanto a essa questão do caminho da salvação. Atos 4, versículo 10 a 12. Vejamos. Seja conhecido de vós, todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que estes estão diante de vós. Ele quem? Jesus Cristo, o Nazareno. Ele, versículo 11, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Veja que o texto é muito categórico, é muito claro e afirmativo em dizer em nenhum outro nome, e não há nenhum outro em que nós possamos alcançar a salvação, a não ser através de Jesus Cristo. Vejamos, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e o versículo 5. Vejamos o que está escrito. Porque há um só Deus e um só intermediador ou medianeiro ou intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Veja que o texto é claro. Não existe nenhum outro que possa fazer essa ponte entre Deus e o ser humano, a não ser Jesus Cristo. Ele é o único que pode intermediar. Como ele mesmo disse em João 14,6, ninguém vem ao Pai se não for através dele. E aquele que não passa pela porta, que é ele, diz João 10, versículo 1 e versículo 9, não vai conseguir chegar a lugar nenhum, mas serão classificados como ladrões. Então veja que as bases da fé cristã, elas são muito claras com respeito a esse assunto. Vejamos um texto também em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. Vamos lá. Vamos observar essa fala do próprio Cristo
quando ele ainda estava exercendo o seu ministério aqui na terra. Mateus 10, 32 e 33, diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, veja mais uma vez que o texto é extremamente claro. Quem me confessar, eu confesso diante do Pai. Quem me negar, eu nego diante do Pai. Então, Jesus Cristo, dentro da visão cristã, a partir do que está escrito na Bíblia Sagrada, ele é o único caminho com o qual os homens possam se achegar ao Pai e serem salvos. Somente através de Jesus Cristo. E a salvação, conforme está registrado aqui em Mateus 10, versículo 32 e 33, está condicionada à nossa confissão, conforme também está em Romanos 10, conforme já lemos aqui, Romanos 10 e o versículo 9. Então, a nossa confissão a Cristo. Dentro da fé cristã, a pessoa que parte dessa vida para outra, por mais boa que ela seja, se em vida ela não tiver confessado a Cristo, aceitado a Cristo e confessado Ele como seu Salvador, essa pessoa jamais será salva ou alcançará a salvação. Ainda que ela seja uma boa pessoa, ainda que ela faça o bem para o próximo, ainda que ela ajude os necessitados, ainda que ela estenda a mão para o caído, ainda que ela faça qualquer ato de bondade que seja, ela não será salva porque ela não confessou a Cristo como Salvador. Cristo é o único caminho perante a visão bíblica e cristã. Não existe outra forma do ser humano se salvar. Não existe outro meio. Vejamos o que está escrito em Efésios 2, versículo 8 e 9. Efésios 2, versículo 8 e versículo de número 9. Vamos lá observar o que está escrito nesse texto para clarearmos esse ponto. Efésios 2, versículo 8 e versículo 9. Veja o que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então veja que a salvação é o ato de Deus em salvar o ser humano que acredita em quem? Conforme diz os textos já tomados aqui, acredita e confessa a pessoa de Jesus Cristo. Então, não é pelas obras, como diz o versículo 9, mas é somente pela graça, por intermédio dessa fé, dessa confissão, essa fé que nos leva a confessar Cristo como nosso Salvador. Esse é o único caminho de salvação proposto pela Bíblia Sagrada e seguido pelo cristianismo. Então, não existe outro meio. Bondades, boas ações, nada disso pode conduzir o homem à salvação. Somente Jesus Cristo. Isso através da fé e da confissão. A pessoa, para alcançar a salvação, mediante as Escrituras, é somente crendo e confessando a pessoa de Cristo e o confessando diante dos homens, mas não o negando. O que seria o confessar diante dos homens? É o confessar no seu dia a dia. É viver uma vida voltada a Cristo, servindo a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Isso seria a confissão, isso seria o confessar. Não adianta a pessoa em uma live, em um podcast ou aonde quer que seja, dizer, não, eu acredito, Jesus é uma pessoa legal, uma pessoa interessante, os seus ensinos, a sua filosofia. Não é isso. Confessar a Cristo diante dos homens é viver uma vida conforme a vontade de Cristo, é aceitá-lo como seu Senhor, como aquele que o comanda, como aquele que o rege, como aquele de quem você é pertencente a Ele. Esse é o único caminho para a salvação. Outra questão que eu quero abordar, ainda dentro desse vídeo, é a questão das religiões que aceitam ao Deus Pai, porém negam a pessoa de Cristo. Temos religiões, do exemplo do judaísmo, por exemplo, ortodoxo. Veja que essas religiões, assim como exemplos de outras, aceitam o ser de Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Pai, aquele que é expresso no Antigo Testamento, mas negam a pessoa de Jesus, negam a pessoa do Filho, não aceitam a Cristo como esse caminho de salvação, como esse único meio de ser salvo.
perante a visão cristã encontrada no Novo Testamento, esses também não alcançarão uma salvação. Perante a visão descrita no Novo Testamento, na visão cristã. Como eu disse no começo desse vídeo, esse vídeo é uma proposta a partir da perspectiva cristã. Vejamos isso, por exemplo, no texto de João 14,6, a exemplo, que é o texto áureo que tomamos aqui. João 14, versículo 6 diz: E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então veja que sem Jesus ninguém vai ao Pai. Essa é a visão do cristianismo. Sem Jesus ninguém vai ao Pai. Então não adianta um judaísta dizer: eu acredito em Deus, eu acredito no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que perante a perspectiva cristã, se esse judaísta não reconhecer a Cristo, ele não será salvo. Não adianta um muçulmano dizer: eu acredito no Deus, em Alá, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o mesmo Deus do Antigo Testamento, se não reconhecer Jesus como seu Salvador e não confessá-lo, conforme a visão cristã proposta no Novo Testamento, não será salvo. Vejamos mais um texto para fecharmos o assunto. Primeira carta de João, capítulo de número 12 e o versículo de número 23. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 23. Está escrito: qualquer que negar o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Veja que o texto é claro. Aquele que nega o Filho não tem o Pai. Então, se você é um judaísta e você confessa o Pai, mas nega o Filho, dentro da perspectiva cristã, você também não tem o Pai. Se você é um muçulmano e confessa Alá, confessa o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas nega o Filho como a porta de salvação, como o único meio de salvação, você também, perante a perspectiva cristã, não tem o Pai. Então, eu quero deixar bem claro que esse vídeo é um vídeo segundo a perspectiva cristã, conforme está na base do cristianismo, conforme está no livro sagrado do cristianismo, que é principalmente o Novo Testamento. Então essa é a perspectiva cristã. Se você é cristão, você não pode perder isso de vista. Você não pode entrar pelo ecumenismo e dizer: não, todo mundo está certo, toda religião está certa, todo meio de pregação está certa, todo caminho leva a Deus. Não, se você é um cristão autêntico, não. O cristianismo é claro, é verdadeiro e é bem direto ao dizer: somente Jesus. E quem nega Jesus não tem o Pai. Ainda que queiram dizer: eu tenho o Pai, só não tenho o Filho, eu vou ser salvo porque eu tenho o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu só não reconheço Jesus, perante a visão cristã, a perspectiva cristã baseada no texto sagrado do cristianismo, não. Quem não reconhece o Filho também não tem o Pai, porque sem o Filho ninguém chega ao Pai. Então, se você é cristão, esteja consciente que essa é a base do cristianismo. E se você não confessa isso, você é qualquer coisa de menos um cristão autêntico. Você é qualquer coisa de menos um servo verdadeiro de Cristo, conforme está nas Escrituras Sagradas. E se você não é cristão, fique você sabendo que essa é a fé cristã. A fé cristã não confessa nenhum outro meio de salvação, a não ser pela pessoa de Cristo. Nem o judaísmo, nem o islamismo e nem qualquer outra religião. Perante a perspectiva visão cristã, nenhuma outra religião conduz o homem à salvação, a não ser Jesus, Cristo de Nazaré. Espero que esse vídeo tenha esclarecido para você, e para você que é cristão, ter reafirmado isso, para que você não perca isso de vista, não se confunda, não se torna um cristão ecumênico que acha que tudo está certo, de qualquer maneira está certo. Perante a visão cristã não, está totalmente errado, somente Cristo é o caminho de salvação. Se você não é cristão, eu convido a você a pensar mais nesse tema, a pensar mais nesse assunto e a refletir mais nessa temática e também a considerar os textos do Novo Testamento e avaliar o que nele está escrito, para que você possa compreender melhor essa temática. E assim, eu quero agradecer você que assistiu até aqui, pedir que se você puder compartilhar esse vídeo com mais pessoas, principalmente pessoas não cristãs, para que conheçam a perspectiva cristã, e também pessoas cristãs, para que possam se esclarecer melhor a respeito dessa temática. E que assim o Senhor Deus possa, através de Cristo Jesus, nos abençoar cada dia mais, em nome de Jesus. Amém.